Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner, estou de volta aqui com mais uma aula demonstrativa do nosso curso de matemática preparatório para as instituições de ensino médio, como é o caso aí dos Cefetes, dos colégios técnicos, dos colégios militares, os institutos federais, a EPICAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar da Aeronáutica, e o COLUNI, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa. Na aula de hoje eu vou falar sobre a equação do segundo grau. E o mais importante, o mais interessante aqui é uma ferramenta aqui que nós usamos aqui no curso, do qual o aluno também poderá se desfrutar para o estudo desse conteúdo. Ok? Acompanhe aí que é muito interessante. Essa é a ferramenta, olha. É um programinha, né, que ele calcula as raízes da equação do segundo grau. Você pode ir alterando os coeficientes da equação e ele vai aplicar a forma de Bhaskara e achar as raízes, né? E ele te mostra aqui passo a passo os resultados. Quer ver? Vamos abrir aqui, olha, que aqui a gente consegue alterar o valor dos coeficientes do A, B e C. Então, olha aqui, vamos colocar uma equação simples primeiro, colocar A igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a 6. Então, acompanha aqui em cima, olha a equação. x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Aqui é a forma de Bhaskara. O B2 menos 4AC é o nosso delta, né? Está aqui o A vale 1, o B menos 5, o C é 6. Então aqui já foi feita a substituição, as substituições, né, na forma de Bhaskara. Veja que o delta aqui deu 1, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Então as raízes vão ser 2 e 3. Mas o interessante aqui é que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alterar esses coeficientes aqui e ver o que acontece com as raízes. Tá? Então primeiro eu vou considerar o C igual a 0 e vou brincando aqui com os coeficientes A e B e ver o que acontece com as raízes. Tá? Então olha lá, olha a equação aqui em cima, x2 menos 5x igual a 0, o C é 0. Olha só a solução lá embaixo, o que está dando? 0 e 5. Vamos brincar aqui, vamos deixar o C igual a 0 e alterando o B e o A. Vou pôr o B3, o A2, por exemplo. Olha o que acontece com as raízes. 0 e menos 3 meios. Mais uma, vamos pôr o A menos 3 e o B7, por exemplo. Olha as raízes. 7 terços. O que você percebeu? Primeira coisa, que uma raiz é sempre nula, né? Quando o C é 0, uma raiz vai ser sempre igual a 0. E a outra raiz é difícil de perceber, né? Quer dizer, não é tão difícil, mas olha os coeficientes aqui de A e B. O B é 7, o A é menos 3, e a raiz deu 7 terços. Ou seja, quando o C é 0, uma raiz é nula, a outra vai ser menos B sobre A. Olha aqui, menos B dá menos 7 sobre menos 3, vai dar 7 terços. Vamos pegar outros valores para você ver, olha, vamos pegar 4 aqui para o A e 8 aqui para o B. Olha, de cara já dá para saber quais são as raízes. Como C é 0, nós vamos ter uma raiz nula. E a outra vai ser menos B, menos 8 sobre 4. Menos 2. Vamos conferir? Olha lá. Bacana, né? Então você pode ir brincando aqui, alterando os valores de A e B, e você vai perceber que sempre uma raiz será nula e a outra raiz vai ser dada por menos B sobre A. Agora vamos alterar o B, vamos colocar o B igual a 0 e brincar aqui com o A e o C. Vamos ver o que acontece com as raízes. Ó. Aqui tem um detalhe, tá? O A e o C, eles têm que ter sinais contrários, porque senão não vai existir raízes. Tá? Depois eu mostro isso. Mas vamos pegar aqui o A e C, mas sempre colocando um positivo e outro negativo, só para ver o que vai acontecer com as raízes. Olha a equação aqui em cima primeiro. 4x2 menos 2 igual a 0. Né? Também nesse caso aqui não vai precisar usar a forma de Bhaskara. Né? Vamos ver, olha, com as raízes. Primeiro observa as raízes, o que está acontecendo.
menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Vamos pegar aqui o A agora menos 2 e o C 8. Olha as raízes, 2 e menos 2. Vamos pegar o A 5 e o C 125. Vamos pôr um negativo aqui, vamos pôr o A negativo. Olha as raízes, 5 e menos 5. Percebe o que está acontecendo com as raízes? Uma positiva, outra negativa, ou seja, são simétricas. 5 e menos 5, 3 e menos 3, raiz de 3 e menos raiz de 3. E aí por diante. Isso acontece sempre que o B for 0. Tá? Aí você pode ir brincando aqui sem percebendo isso aí. Agora, caso o B seja 0, mas o A e o C tenham os mesmos sinais, olha o que vai acontecer. O A é 2 e o C é 8. Aqui não vai existir raízes reais. Tá? Veja por quê. Olha. O delta, olha o delta, menos 64. Nesse caso, o delta sempre vai ser negativo. Então não vai existir raízes reais. Tá? A solução aí está x igual a menos 2i, x mais 2i, porque ela não existe raiz, não existe soluções reais, mas existe soluções em outro conjunto que é visto lá no ensino médio. Tá? As soluções que foi dada aí, menos 2i mais 2i, continua simétrico, mas pertence ao conjunto dos números complexos. Isso aí, se você está no ensino fundamental, você vai ver isso aí só lá no ensino médio. Então, para você que está no nível fundamental, né, está preparando para uma dessas instituições, quando chegar aqui, perceber que o delta é negativo, a solução é: não existe raízes reais. Ok? Bacana, né? Tá aí, ó, essa ferramenta você vai poder usar aqui no nosso curso. Né? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.